a recepção da escola cínica lá na antiguidade, entre as classes populares, foi um fenômeno. E um fenômeno porque, na verdade, ela nunca se caracterizou como sendo uma escola cujo exercício da intelectualidade fosse algo primaz para a própria fundamentação da escola. Ou seja, não era necessário, em última análise, um exercício intelectual, um exercício cognitivo para a prática do cinismo. Ora, se vocês perceberem, lá na antiguidade, em todas as escolas filosóficas da antiguidade, o objetivo delas, a princípio, sempre foi a busca por um modo de vida, a busca por aquilo que se veio a se chamar de o bem supremo, o telos, a prática de vida, como obter felicidade. De um modo geral, essa era a questão ética que fundamentava essas escolas todas da antiguidade, seja platonismos, peripatéticos, seja cínicos, cirenaicos, megáricos e por aí vai. Todas elas tinham essa preocupação primaz pela busca do bem-estar, pela tranquilidade, pela famosa ataraxia. E essas escolas todas, elas disputavam entre si como é que eu posso dizer? Pela verdade. Porque cada uma delas dizia possuir a verdade última das coisas. Assim como nós encontramos hoje, se a gente for parar para pensar, por exemplo, em termos de religião, cada religião, ou mesmo dentro de cada religião, diante das várias ramificações que existem dentro das várias religiões, cada ramificação ou cada religião específica crê e pensa que a sua visão é a única que existe de fato. Essa perspectiva já existia na antiguidade, onde então cada escola combatia, fazia críticas entre si, umas às outras, à medida em que achavam que a sua escola era a única e a genuína escola que fosse capaz de conduzir os homens à verdade. Então essa crítica, ela sempre existiu. Basta vocês pensarem, por exemplo, nas acirradas críticas que existiam entre estoicos e epicuristas, famosas. Mas essas são apenas as mais populares. Houveram outras críticas e as escolas todas criticavam-se umas às outras. E com o cinismo não foi diferente. Com o cinismo, talvez, e os próprios cínicos deram razão para que esse tipo de coisa acontecesse. Porque, se vocês forem para parar para pensar, houveram algumas circunstâncias internas ao próprio movimento cínico e ao próprio corpo doutrinário, se é que existe uma doutrina cínica, que fizeram que essas críticas fossem mais acirradas. Uma das coisas que falavam era justamente com relação a esse corpo doutrinário, ou em outras palavras, aquilo que se chamava de dogmata em grego, os dogmas, aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de princípios que se articulavam entre si e que eram capazes de sustentar a própria filosofia. Os estoicos, por excelência, fizeram muito isso. Então, você vai ver que no estoicismo, se vocês estudarem profundamente estoicismo, existia todo um corpo doutrinário aí que era capaz de sustentar a prática de vida. Então, a praxis, o modo vivendi, se articulava com uma lógica, se articulava com uma física, que se articulava com uma teologia. Tudo isso se articulava, tudo isso se interrelacionava, de modo que justificava um modo de vida. Ora, no cinismo isso não aconteceu. No cinismo,
uma das críticas que faziam com relação ao cinismo era justamente essa falta ou essa ausência de dogmata, essa ausência de princípios correlacionados que justificassem o modo de vida. Não existia uma intelectualidade, a desfiguração da moeda, como Diógenes dizia, desvinculava qualquer interesse de exercício intelectual baseado em crenças, princípios lógicos que, encadeados, sustentassem a prática de vida. Isso não existia no cinismo. Contudo, alguns autores, ainda assim, tentavam aderir ao cinismo. Por exemplo, assim, nós temos Diógenes Laércio, ele fala assim, por exemplo, que o cinismo é uma conduta que é aparentemente baseada num princípio filosófico que indica como é possível viver corretamente. Ou seja, essa ausência de princípios, a princípio, né, embora ela não fosse encadeada por instrumentos lógicos, mas ela também, curiosamente, ela fazia com que as classes populares e letradas, estamos falando de Grécia, estamos falando de Roma, pudessem produzir uma maior adesão, porque como a classe era iletrada, então elas vão buscar modos populares de filosofias que fossem capazes de resolver os seus problemas. Em última instância, cinismo e cristianismo. Duas formas de pensamento, o cristianismo inicialmente, que eu estou falando inicialmente, tá? Inicialmente iletrado e que, portanto, possuíam uma maior adesão às classes populares. Uma outra crítica que se fazia com relação ao cinismo era com relação a uma ausência de um telos, de uma finalidade. Ora, eu falei no início do vídeo que todas essas escolas, com o tempo, elas começaram a se resumir naquela premissa pela busca do fim último de todas as coisas. A busca da verdade, a busca pela ataraxia. Então, todas elas possuem, na verdade, algo que pudesse encaminhar a sua filosofia. Quer dizer, toda a sua filosofia, todos os seus sistemas, as suas crenças, direcionavam para uma finalidade específica. Com o cinismo, isso não aconteceu, especialmente com relação ao cinismo grego. Quando nós falamos especialmente com relação a Diógenes, falamos de Crates, falamos de Antístenes, não existia explicitamente uma finalidade no cinismo. A finalidade ela foi produzida posteriormente através de autores que comentavam o cinismo. Então, esses autores, comentando o cinismo, é que eles atribuíram uma finalidade ao cinismo, mas não que ela existisse inicialmente. Como o que vocês vão ver, por exemplo, lá com Juliano, o imperador Juliano, que tinha tendências cínicas muito expressivas. E ele vai dizer assim: a meta da vida de Antístenes, Diógenes e Crates e o seu fim era, em minha opinião, Juliano dizendo, o conhecimento de si mesmo, o desprezo por opiniões vãs e também a busca da verdade. Mas essa busca da verdade, esse conhecimento de si mesmo e o desprezo pelas opiniões, quer dizer, a desfiguração da moeda, elas não partiram de Diógenes ou de Antístenes. Isso foi Juliano quem disse, ou seja, um comentador posterior, muitos séculos depois de Diógenes, que, falando sobre o movimento cínico, atribui essas qualidades, atribui esse objetivo e atribui esse telos específico do cinismo. Finalmente, uma última crítica que se faz
ao cinismo, ao movimento cínico, é uma rejeição, um desprezo por aquilo que você vai chamar em grego de paideia, a cultura intelectual, o ensino, a pedagogia, o filósofo enquanto aquele salvador de almas, que em grego se escreve pedagogo, o pedagogo ou filósofo, o salvador de almas, aquele que é capaz de conduzir o homem à condição de um Deus, esse exercício desse homem, ele não se encontra mais a partir de atributos intelectuais que eram exigidos na formação de qualquer homem intelectual da época. O que qualquer homem intelectual da época tinha que aprender? Porque a formação de um filósofo, e se vocês tiverem a possibilidade de ler, por exemplo, o livro Marco Aurélio de Pergamal, esse historiador Pergamal, ele fala muito bem isso, sobre a formação de um filósofo, especialmente a formação de alguém que está na elite da cultura grega, ou especialmente da cultura romana, né? Porque esse livro fala da cultura romana, especialmente sobre o imperador Marco Aurélio. Então, a formação de alguém que está na elite e que pretende ser um filósofo compreendia a filosofia como última instância, como conhecer, como uma espécie de conhecimento mais aprimorada. Mas ela não se baseia só em filosofia. Porque o conhecimento da elite, ou toda a cultura intelectual, ele tem que saber matemática, música, trigonometria, geometria, tem que aprender Pitágoras. Então, na verdade, Diógenes e os cínicos, eles vão, na verdade, rejeitar toda essa cultura intelectual que existia na época, porque eles achavam que esse tipo de intelectualidade era desnecessário para o caminho rápido da virtude, para a trilha da virtude, como vão dizer, né, que na verdade é um emblema do cinismo, né, esse atalho da virtude, a esse modo de vida. Então você não precisa, por exemplo, aprender geometria, você não precisa aprender música para aprender filosofia, a partir da filosofia encontrar um modo de vida mais feliz. Essa era uma crítica que também se fazia, porque se você for ver, por exemplo, Galeno, né? Galeno, que foi um dos médicos, talvez o médico mais importante de Marco Aurélio, que também foi um filósofo, né? Galeno vai dizer assim que os cínicos eram pessoas animalescas, sujas e incultas. Incultas porque desprezavam essa intelectualidade da época. E que, ao falar mal e viver igualmente mal, estavam corrompendo a própria filosofia, porque eles, se comportando mal, falando mal, porque eram incultos, porque não se utilizavam de todo esse aparato intelectual, na opinião de Galeno, eles afastavam da própria filosofia, que exigia o exercício da cognição para que o objetivo da filosofia fosse alcançado. Finalmente, nós temos uma última citação que eu separei, que é de Eunápio, quando ele se refere ao filósofo cínico Carníades. Eunápio fala assim, ele não era, de forma alguma, Carníades, tá? Eunápio falando de Carníades. Ele não era de forma alguma obscuro entre os cínicos, caso levemos o cinismo em consideração. E por que Eunápio falava caso levemos o cinismo em consideração? Porque a reputação dos cínicos era de mal a pior entre os intelectuais. E era de mal a pior em função dessas características todas, dessas críticas todas que eu enumerei, que eu elenquei aqui. Então, os cínicos, o cinismo, assim como o cristianismo, na época, era uma prática de vida estrita e restrita unicamente
as camadas populares e letradas. Mas algo mudou com Teodósio. Mas esse é um outro vídeo que eu posso falar numa outra oportunidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui. Compartilhe esse vídeo à vontade. Siga o nosso blog, blogspot.com, que o link está aqui embaixo também. Aliás, o próprio roteiro desse vídeo é o meu último post que eu deixei lá. Vou deixar o artigo aqui também aqui embaixo, para que vocês possam acompanhar, inclusive, as citações que eu utilizei no vídeo. E siga também a nossa página no Facebook, cujo link também está aqui embaixo. Para todos vocês, até a próxima e nos encontramos por aí.